Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Olá, ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faquineto, fundador deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. No episódio de hoje, E053, que você pode encontrar no nosso site octanage.com/E053, nós entrevistamos uma pessoa que é apaixonada por conectar pessoas. Hoje está à frente da Alma Rugby, especializada em criar conteúdos exclusivos e inovadores baseados na cultura e nos valores do rugby. Como ex-jogador da seleção brasileira, busca transmitir todos os aprendizados que teve e as experiências de viajar o mundo em busca da Alma Rugby. Juliano Passini, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Tremenda oportunidade, tremendo privilégio bater esse papo aqui com você. E vamos embora, né? Vamos conectar as pessoas aí e o que eu puder transmitir para as pessoas que ouvem o podcast aí, que se conectam com o Octanage, vai ser um maior prazer. E já aproveito para deixar esse canal aberto também. Se alguém se identificar e quiser bater um papo, entre em contato, que eu gosto muito mesmo dessa conexão. Bora lá. Maravilha. E com certeza, né, no final nós vamos deixar todos os detalhes aí para os nossos ouvintes conectarem com o Juliano. E bom, uma honra então ter você aqui hoje, indicação do André Seco Richter, então para os nossos ouvintes que já conhecem ele. E como o André, o Juliano também é um apaixonado aí por esportes, e vai ser incrível ele compartilhar um pouco da história dele aqui conosco. Como eu te falei antes, Juliano, confesso que antes de conhecer eu tinha uma visão um pouco diferente, né, do rugby, e uma conversa aí de poucos minutos me fez não só admirar o esporte, mas como respeitar também, né, todos os valores que vocês trazem aí através do rugby. Mas vamos lá. Juliano, para quem não te conhece, fale brevemente da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução. Eu sou um apaixonado por pessoas mesmo, gosto muito de conhecer gente, gosto muito de conversar, de aprender, de conhecer outras histórias, gosto muito de aprender, isso é um traço da minha personalidade. E falou no começo aí de viajando o mundo, hoje, por exemplo, eu estou na Nova Zelândia, eu estou há 2 meses, completou 2 meses ontem, que eu estou aqui com a minha família na Nova Zelândia, tendo essas experiências aqui é o país do rugby, né? Sempre costumo falar isso, apesar dos dois esportes terem sido criados aí onde você está, Vinícius, na Inglaterra, o Brasil é o país do futebol e aqui é o país do rugby, cara. Então eu tô aqui vivendo isso com a minha família, conectando com as famílias do rugby por aqui, 2 meses viajando já, assim, muitas experiências, muitas dificuldades, mas muita coisa boa. E acredito muito que aprendendo ou me melhorando, eu posso, quem sabe, levar algo melhor para a vida das outras pessoas que também eu tenho contato, né? Ou seja, eu gosto de resolver problema, eu gosto de não só, né, pegar essas informações e tudo isso para mim, mas disseminar e levar para as outras pessoas. E eu uso o rugby para isso, né? Uso o esporte para isso. Já montei uma ONG, que é o Instituto Alma, que a gente dá aulas de rugby, e agora em 2019 a gente vai começar a dar aula de outros esportes também. Mas óbvio, né? Como ex-jogador da seleção brasileira, joguei 10 anos pela seleção brasileira, joguei 23, 24 anos pelo meu clube, fui técnico do meu clube, fui presidente do meu clube, sempre querendo, óbvio, depois que a gente sai, no rugby a gente tem muito disso, depois que a gente para de jogar, devolver de alguma forma tudo aquilo que a gente recebeu, e eu recebi muito do esporte, né? Conheci muitas pessoas, joguei campeonatos mundiais, etapas, joguei contra o melhor jogador do mundo da história, o fijiano, o Serev. Então, assim, são algumas experiências que eu tive que acredito que se outros jovens, outras crianças, meninas e meninos tiverem, a vida deles vai ser melhor. Então, é uma das coisas que eu luto muito para que isso aconteça. E aí montei a Alma Rugby, que é de uma forma divertida, né? Entretenimento, vídeos, mostrar isso pro pessoal, canal no YouTube, mídias sociais, TV, já fiz parceria com TV, ou seja, de alguma forma mostrar isso, o comportamento que a gente quer divulgar na prática. E é isso um pouquinho do que eu tô fazendo aqui na Nova Zelândia também. Incrível, Juliano.
E até complementando um pouco da Alma Rugby, e isso foi o que me fascinou, é realmente o propósito que vocês têm, levando o esporte como um meio para a educação, para uma sociedade melhor. Então, fale um pouco pra gente, um pouco desse propósito sobre a Alma Rugby e como é que vocês querem resolver um problema que hoje é a educação no mundo. Então, Vinícius, o desafio que eu acredito muito no Brasil, principalmente, é de educação, realmente. E o esporte, né? Eu acredito que é uma ferramenta de educação, mais do que tudo, porque quem vai ser profissional é uma minoria, então todos os outros acabam usando o esporte para a vida. E é isso que eu acredito muito, que o rugby tem todo o seu potencial. Todos os outros esportes, eu sou apaixonado por esporte. O rugby é o que eu mais pratiquei, né? Mas joguei diversos. E a gente usa os valores. Então a gente adotou, essa é uma boa palavra, a gente adotou 5 valores, 5 pilares na Alma Rugby. Começa pela integridade. Então acredito que se a gente se conhece, né? Se eu, Juliano, me conheço, sei meus fortalezas e minhas fraquezas, as coisas que eu sou bom e as coisas que eu não sou tão bom, ou que eu não sei fazer. Eu me conhecendo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, né? E também sei onde eu quero chegar, né? Me conhecendo, eu sei que eu vou ser mais feliz se eu conseguir passar essa mensagem para mais pessoas. Então, sabendo disso, o que eu preciso, né? Então, eu preciso ter disciplina. A gente estava batendo um papo um pouquinho antes. Eu preciso ter disciplina. Não adianta só querer. Eu não preciso acordar todo dia, dirigir não sei quantos quilômetros aqui na Nova Zelândia, cuidar da minha família, ligar para meia dúzia de pessoas, mandar não sei quantos e-mails, filmar, editar, colocar o vídeo no nosso canal no YouTube. É uma disciplina que nem tudo é legal. Seria ótimo se já tivesse uma equipe fazendo tudo isso, mas também não seria tão natural e tão genuíno. Mas é todo dia um pouquinho disso. Então é disciplina, porque eu sei que é isso que eu quero passar essa mensagem. E ao mesmo tempo eu sempre falo que, né, dando exemplo sempre do esporte, a integridade e a disciplina é o que as pessoas têm com a luz apagada, né? Pode estar num quarto escuro que você vai ter sua integridade, você tem seus valores, você tem suas fraquezas e você faz, né, aquilo que todo mundo faz, a disciplina é aquilo que todo mundo faz quando ninguém tá vendo. Só que ao mesmo tempo você vai ter que ir pro mundão aí, vai ter que abrir a porta de casa e vai ter que viver com os outros se você quer mandar uma mensagem, dando o meu exemplo de novo. Vai ter que falar com o Vinícius, você vai ter que falar com uma série de outras pessoas, você vai ter que pedir ajuda, porque tem um monte de coisa que eu não sei fazer, né? Então não dá para viver sozinho dentro de um quarto e fazendo as coisas acontecerem. Não sei se existe alguma coisa assim, mas se existir não me agrada, não é o que eu faria, até pelo que eu falei antes, que eu gosto de me conectar e de lidar com as pessoas. Então se tem que sair para a rua, a gente precisa dos outros 2 valores, né? O terceiro e o quarto pilar, que é respeito e colaboração. Se eu sei os meus valores, se eu sei minhas fraquezas, eu preciso respeitar as fraquezas e os valores dos outros. E aí vai muito do que a gente precisa bastante na nossa sociedade, na brasileira principalmente, né? De respeitar as diferenças, respeitar as dificuldades que o outro tem, porque você também tem, eu também tenho, e colaborar, né? Porque o Vinícius é bom em algo que eu não sou, e eu sou bom em algo que ele não é, e deve ter tantas outras pessoas aí ouvindo a gente que podem nos ajudar aqui e vice-versa. Então, isso é a parte bacana de viver em sociedade, né? Respeitando e se ajudando, porque eu já fui arrogante, Vinícius, de achar que o mundo, se tivesse um monte de Juliano, ia ser um mundo melhor. Acho que um monte de gente que ouve a gente também deve já ter passado por isso, espero que não todos, mas talvez pela petulância da juventude, eu pensei, nossa, se tivesse, né, um time só de Juliano, ia ser ótimo. Não, porque eu não ia saber fazer maior parte do jogo, ou trabalho também, putz, ia ser bom num lado, ia ser excelente, porque tem algumas coisas que eu faço que eu sei que eu sou muito bom. Outras tantas eu nem sei começar, ou seja, ia faltar coisa aí, né? Então, saber colaborar e saber o valor da colaboração e do respeito é super importante. E por fim, é diversão. O nosso 5º pilar é a diversão. Acredito muito que se tudo isso acontecer, a gente vai viver de uma forma mais bacana, mais divertida, mais prazerosa, mais alegre. Então, esse é o desafio e de novo, levar a educação, porque eu acho que o mal do Brasil, o mal que dificulta tanto as coisas acontecerem no nosso país, eu sou apaixonado pelo Brasil, estou aqui na Nova Zelândia, mas vou voltar para o Brasil e faço tudo isso para que as coisas aconteçam para o país, é isso, é educação, né? Conhecer disso, não é educação formal, matemática, português, não, é educação para a vida, educação de valores,
educação de relacionamento, sabe? Eu acho que às vezes não se dá tanta importância para isso. E uso esporte, então aí eu criei a Alma Rugby, que faz toda essa parte de conteúdo, mas também, como falei, criei o Instituto Alma, que dá aula para crianças menos privilegiadas, usando o esporte como ferramenta, mas sempre a educação pelos valores, a educação pelo esporte, e outras coisas aí que eu faço não como Alma Rugby, não como instituto, mas como Juliano, que eu dou palestras em empresas, faço uma consultoria, que eu sempre fiz consultoria na minha vida e tenho feito cada vez mais com esse foco de cultura, né? Porque eu acho que isso é o que faz uma empresa dar certo, que faz uma família dar certo, que faz uma sociedade dar certo, que é sua cultura. Então, no final, o ponto final de tudo isso é a cultura. Incrível. E bom, falando um pouco de ti como profissional, esportista, atleta, com certeza tu desenvolveu muitas habilidades ao longo da tua vida, mas hoje, Juliano, 2019, qual é a tua maior competência e o que tu diria para os nossos ouvintes para colocar em prática também essa competência? Minha maior competência? Puxa, essa é uma pergunta tão difícil, né? Uma das coisas que eu venho aprendendo muito e brigo comigo mesmo, Vinícius, para ter mais a cada dia é foco, cara. Isso eu aprendi que é super importante. Eu tenho, assim, minha cabeça não para, tenho 1 trilhão de ideias, eu fico, né? Acho que todo mundo que nos ouve aí é apaixonado pelo que faz, com certeza perde noite de sono, tanta vontade, é tanto desejo que as coisas acontecem que vai surgindo ideia, que, né, focado naquilo. E comigo é a mesma coisa, né? O meu propósito é muito forte de fazer tudo isso. Então, o que eu tenho mais aprendido é, ok, tem um monte de ideia bacana, tem um monte de coisa que seria sensacional se acontecesse, ou é legal pra caramba de fazer, mas o que eu brigo todo dia comigo é foco. Puxa, que legal, tudo isso é maravilhoso, mas o que tá alinhado com o meu objetivo maior, o que eu consigo fazer, o que eu, né, o que eu tenho que abrir mão, porque se eu pudesse eu faria tudo, mas não dá, né? Percebi que não dá, né? Já tentei, viu, Vinícius? Já tentei fazer de tudo, mas não dá, cara. Então, eu não sei se essa é a minha principal habilidade hoje, mas sendo muito sincero, eu acho que é mais do que falar. Eu tenho uma coisa, Vinícius, que é não querer ser quem eu sou, sabe? Eu não me acho uma pessoa que, tipo, já tenho tudo feito e tô aqui só para dar dica. Eu prefiro muito mais mostrar minha vulnerabilidade, mostrar minhas dificuldades aqui, que é brigar contra esse meu desejo de fazer um monte de coisa. E aí a palavra que vem é foco, cara. Muito bom. Como empreendedores, essa vai ser sempre uma luta diária. Nós, como empreendedores, são ideias novas, né? Porque acho que o grande princípio aí do empreendedor é resolver problemas. Então a gente está sempre pensando em novas formas de resolver novos problemas. Mas sim, para termos sucessos, temos que ter foco, executar. Com certeza isso foi algo que tu aprendeu e viveu ao longo dos teus anos, jogando, ensinando. Incrível, incrível. Maravilha. Então, começando o nosso jogo rápido. Juliano, o que lhe inspirou a empreender? Putz, cara, essa é difícil ser tão rápido, hein? Mas, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa minha. Primeiro emprego que eu tive, eu evolui bastante na empresa, que era na SAP, né? Maiores empresas de software e tecnologia do mundo. Eu evolui bastante lá, mas eu pedi demissão porque eu falei, não, eu quero ir para um outro lugar que eu vou ganhar mais, porque eu quero ter meu negócio. Meu chefe não entendeu, acho que ele nunca ouviu isso antes, sabe? Então, assim, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que eu queria ter algo meu. Eu queria fazer algo, sei lá, com a minha cara, não sei. E aí, para complementar, talvez, no rugby é porque eu também, nessa época de consultoria, eu percebi que todo mundo me chamava que eu era o cara do rugby. Não importa quanto bom eu fizesse o meu trabalho ali de tecnologia, de consultoria, eu era o cara do rugby, isso me incomodava na época, mas teve um momento que eu falei, não, então deixa eu ser o cara do rugby, né? Então, aceitei aquilo, né? E aí resolvi empreender no esporte, ou empreender com o que eu sempre gostei muito de fazer, que era jogar, ou assistir, ou entender, estudar o esporte, o rugby. Estamos aqui hoje, né? Maravilha, o cara do rugby. Juliano, qual a dica mais valiosa que você já recebeu? E volta no que eu acabei de falar, a dica do foco. Essa é a dica, cara, essa é a mais forte para mim mesmo. E de novo,
ouvi falar e aí depois ouvi de um outro que fez um MBA, não sei aonde, sabe? Aqueles caras que vão fazer um MBA Master Blaster nos Estados Unidos e o cara achou que iam dar um monte de coisa para ele. Eu lembro dele me falar assim, não, todos os professores falavam foco. Então isso ficou muito forte para mim. Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Eu sou meio imbecil, eu acho, sabe? Eu não tenho muita memória. Tudo que é de bom, de ruim, de um dia apaga, eu acordo no dia seguinte como se fosse um dia novo. Então acho que a gente esquece todo o sofrimento, sabe? A gente esquece todos os perrengues e não sei se isso é um hábito ou se isso é uma maldição, mas acontece comigo. Então, assim, todo dia é um dia novo, vambora, sabe? Vamos pra frente e tenho muita vontade, cara. Então, acho que também junta isso. Mas eu não sou muito de hábito, não. Eu não tenho muitos hábitos criados, não. Incrível. Eu tenho um pouco dessa maldição também. E até semana passada eu tava conversando até com meu pai, que estuda sobre meditação. Então, meditação é uma das coisas que sempre surgem aqui nos episódios, né? E eu tava conversando com ele, conversei com alguns especialistas também para entender um pouco nesse... Pô, mas eu tento, mas eu acho que eu não consigo meditar, porque a regra é não pensar em nada. E ele me explicou, não é necessariamente não pensar em nada, você tem que, de alguma forma, te esvaziar, né? Esvaziar os seus problemas, assim, quando tu tá meditando, não é um momento para te planejar o futuro e não é um momento para te ficar revendo o passado. É simplesmente te desligue de tudo e tenha o teu momento. Mas uma das coisas que me faz muito bem é exatamente isso que tu falou. Eu não sei se é uma maldição, porque não é um hábito. Tu não senta e tu diz, agora eu vou esquecer tudo. Mas é isso aí, parece que todo dia é um dia novo. Se alguma coisa ruim aconteceu, claro, tu fica brabo no momento, conta até 10, mas, cara, no dia seguinte, passou, já lembro de mais nada. Incrível. Tentar descobrir como criar esse hábito, né? Porque eu acho que muita gente gostaria de ter isso. Que, cara, pesa. Pra quem não tem isso de jogar pra fora, né? Problemas, vai acumulando e aquilo ali vira um peso enorme. Eu não sei se... Óbvio, né? Quando o negócio é muito complicado, ou quando o problema, sei lá, né? Alguma coisa muito séria, sei lá... Não é do dia para o outro, mas, né, porque também, pô, não é um robô. Mas sim, tem isso muito forte, legal saber que você tem também. E meditação eu faço, e não pelo trabalho, mas sim como saúde, como bem-estar. E não tenho conseguido fazer aqui na viagem, cara. Eu tava fazendo no começo da viagem, minha esposa também faz, só que agora, cada dia a gente tá num lugar... Não tá tendo rotina aqui, sabe? Que é bom e ruim, né? Principalmente tendo duas crianças junto. Então não tá tendo a rotina de poder acordar com tempo para fazer a meditação. Mas busco, às vezes, dar uma respirada e relaxar também. Juliano, o que você, como empreendedor, não pode viver sem? Feedback. Essa é fácil. Como ser humano, né? Nem como empreendedor, né? Saber, ter esse retorno, né? Por exemplo, se eu estou fazendo conteúdo, entretenimento, se eu estou fazendo os vídeos, se estou fazendo... Eu preciso saber se as pessoas estão gostando, o que estão gostando, o que estão achando. Não é nem se gostam ou se não gostam, mas, né, é ter um retorno, ter um feedback mesmo, né? Retorno. Sim. Retroalimentar a máquina. Exato. Então, eu preciso ter isso, porque senão parece que eu tô lá no quarto escuro que eu falei e aí não funciona, não. Pelo menos pra mim. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória? Posso dar uma resposta longa? Porque assim, eu não tenho modelos, eu não sigo, sabe? Eu não tenho, eu sou fã dessa pessoa, não tenho isso. Mas meu pai é um cara que, infelizmente, ele faleceu, um acidente. É um cara que eu critiquei muito, né? Pai tem aquela coisa que quando a gente é criança, a gente admira o herói, depois a gente só vê os defeitos, critica. E ele era médico, né? Empreendedor por natureza, né? Como profissional liberal. E ele era uma pessoa muito do bem, um cara que, se você conhecer qualquer um que conviveu com ele, vai ver o quanto ele cuidava das pessoas, o quanto... Isso também me fez empreender e começar uma rugby, tá, Vinícius? E quando ele faleceu, todo mundo ficava, né, os pacientes passaram lá e eu tive o dia inteiro ao lado e falou assim, e agora quem vai cuidar de mim? Então, é umas coisas que também me deu muito propósito. Falei, quando eu morrer, que vão falar de mim, né? Porque meu sonho como moleque era ficar milionário, não importa
com o quê. E hoje eu percebo que quando eu tô no meu melhor estado, quando eu tô conectado com a minha natureza mesmo, com, né, o que é o Juliano e eu gosto de fazer, eu sou muito parecido com ele. Então, desculpa a resposta longa, mas não é que eu me inspirei no meu pai, não, né? Mas de alguma forma, e era algumas coisas que eu meio que eu via em algum momento como defeito dele ser tão transparente, tão ingênuo, né? E hoje minha esposa fala, pô, você é tão ingênuo. E hoje eu vejo isso como algo bom. Não ter a maldade, não ter aquela malícia, sabe? Aquela coisa de... Desculpa de novo a resposta longa, mas foi necessária. Fica tranquilo, não foi uma resposta e tanto. Com certeza vai inspirar muita gente. E eu acho que são alguns pontos aí que tu trouxe, né? Tanto propósito, o que tu quer deixar, o teu legado e situações, né? Que a gente passa também, né? Como tu falou, às vezes, moleque, tu quer milhões, hoje tu quer impactar vidas. E tu teve uma pessoa aí que fez parte desse valor aí que te construiu. Juliano, dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Pô, precisa ser online? Pode ser papel e caneta, que eu sei que tu vai responder isso. Cara, a minha dica, assim, eu não posso ser dica, funciona pra mim, sou old school talvez, mas não achei nada, eu preciso muito ter a visão do todo, viu, Vinícius? Eu preciso ver tudo e pra mim o que funciona pra ver tudo geralmente é de verdade uma cartolina, não é exagero, é cartolina mesmo, e uma caneta, eu comprei um pacote de caneta, nem sei o nome disso, uma caneta preta, que não é uma caneta super grossa, mas também não é uma caneta Bic, uma caneta, sei lá como chama isso, não sei, não lembro o nome, mas é uma caneta mais grossa, que escreve bem em cartolina, e meus planos são sempre aí, sabe? São sempre grandões, ou seja, eu faço meio que, também nem sei se isso chama mapa mental, mas é meio que as ideias, como elas se conectam e é o planejamento, né? Ou seja, como eu consigo ver as ideias de uma forma macro, assim, ver de longe, ou consigo colocar tudo num mesmo papel. Se eu faço isso num caderno, vou ter que ficar virando folha e tenho que fazer ida e volta e não funciona. Então eu quero ver tudo no mesmo lugar e se precisar eu coloco 2 cartolinas. Eu tô aqui num hotel em Dunedin, no sul da Nova Zelândia, e antes de vir para esse bate-papo aqui, eu tava colando minhas cartolinas no quarto, juro por Deus, que elas estão andando comigo por toda a Nova Zelândia. Incrível, incrível. Muito boa dica. E bom, mais uma dica agora. O que tu traz para nossa comunidade de livro, filme ou seriado? De livro, tenho 2. Pode ser 2? Bom, se eu não falar um livro de rugby, não vale, né? Fala, pô, Alma Rugby fazendo aqui na Nova Zelândia a família do rugby, chama a série que a gente está produzindo, e não tem um livro de rugby. Então, o livro é um livro de rugby que chama Legacy. É um livro que um escritor em inglês criou, produziu, depois de seguir os All Blacks, né? Que é a seleção de rugby aqui da Nova Zelândia, maior vencedora. Aliás, eles são a seleção mais vencedora de todos os esportes coletivos do mundo. E aí vai de novo ao que eu falei, que para mim é o que mais importa no final das contas, que é a cultura. E ele dá uma visão bem por dentro da cultura dessa seleção que é a mais vencedora, ou seja, é um pouquinho do que eu tento levar para as empresas aí. Então, se alguém quiser, ao invés de falar comigo, ler, essa é uma das fontes que eu uso muito. E o outro também que tem a ver com propósito, que tem a ver com tudo isso aí, que agora vai me fugir o nome dele em português, cara, mas que é do Yvon, o fundador da Patagônia, que é Let My People Go Surfing, não lembro como ele chama em português, eu li em inglês, e fala o propósito do cara que criou a Patagônia, que é uma mega empresa, né, de lifestyle, que é umas coisas que eu adoro, sempre baseado no propósito de vida dele, como ele viveu, né, da mesma forma que eu, como jogador de rugby, ele era um escalador, surfista e tal, criou essa mega empresa admirada que é a Patagônia. Então, são as duas dicas. E de filme, não tem nada a ver com empreendedorismo, cara, mas o que me vem à cabeça é o Braveheart. Tem muito a ver comigo, né? Uma das coisas que eu tenho, me luto comigo mesmo é o foco, como eu falei, mas uma outra coisa que eu tenho muito forte é paixão, de verdade, assim, sabe? Vontade e desejo e valores. Eu me cobro muito por isso, sabe? Eu preciso ser a pessoa que eu quero que as outras sejam. E isso não é um peso para mim, eu faço isso com o maior tesão da vida,
eu faço isso. E Braveheart, né? O William Wallace, pra mim, é isso. Então veio na cabeça aí o William Wallace. Até quando eu estive na Escócia, fiquei apaixonado. Olha como as coisas... Olha que engraçado, Vinícius. Quando eu estive na Escócia, o único lugar que eu fui foi para Edinburgh, que é a cidade onde tem até o castelo que ele tá lá na porta. E hoje eu tô aqui em Dunedin. E Dunedin, eu acabei de descobrir hoje, eu acabei de chegar e a gente tá conversando, eu tô aqui, né? É em gaélico, esqueci o nome do idioma lá da Escócia, é como chama Edimburgo, né, em português, e na língua deles, esqueci, posso até depois te passar aqui o nome. Então, me identifico tanto que eu tô aqui na cidade falsa escocesa, né, porque aqui eles têm um pouco esse histórico escocês mesmo. Então, nada é por acaso, eu acredito muito que tudo tem um propósito. Hoje, 2019, pelo que tu é mais entusiasmado? E o que te motiva a continuar a tua carreira empreendedora? Caraca, hein? Aí você me apertou sem me abraçar. O que mais me motiva? Cara, assim, até me emociona. O que mais me motiva são... A gente ainda não tem sucesso, a gente ainda não é, né? Não tem, sei lá, milhões de seguidores, pessoas que... Isso também pouco me importa, na verdade. Óbvio que as pessoas precisam disso, que é o que vai trazer cada vez mais dinheiro e fazer a máquina girar cada vez melhor, mas, cara, são as pessoas que hoje já comentam, que gostam das coisas que a gente faz, que seguem, que tudo que faz, ou me mandam uma mensagem pelo Instagram, ou comentam nos nossos vídeos no YouTube, sabe, que compartilha. Isso me motiva porque eu sei que é de verdade, assim, que são apaixonados. 3 pessoas já tatuaram o logo, né, o cocar da Alma Rugby, ou seja, para tatuar algo no seu corpo não é qualquer coisa, e então sei que está fazendo a diferença, né, sei que tá tocando de verdade nas pessoas isso tudo que a gente fala, que a gente faz, mas mais do que tudo isso mesmo é aí o trabalho do Instituto, né, que é um trabalho que eu faço, que eu comecei, que eu fundei, mas que eu sou um voluntário lá e busco fazer as coisas, ajudar para que as coisas aconteçam. É de jovem que falou que parou de usar droga desde que começou a fazer as aulas, né? São crianças que têm problema e, né, problema assim, de comportamento e que melhora, e num dos casos é um Pacini, que não é da minha família, que é um menino filho único, e a mãe falou assim, poxa, eu era chamada na escola quase todo dia, teve uma semana que ela foi chamada na escola 5 dias, ou seja, todo dia, por comportamento, que ele tinha muita energia, e desde que ele tinha começado a jogar rugby, ele nunca mais tinha sido chamado na escola. E ela falou assim, ele pega um pano de cozinha, pano de prato, pega 2, coloca um de cada lado do shorts e fala que tá jogando rugby, que a gente ensina a usar o tag, né, que são aquelas 2 bandeirinhas do lado, e ele fala que ele tá jogando rugby. E nisso eu me vejo, porque eu também era assim quando eu era jovem, tinha muita energia, tinha até uma certa agressividade, que eu também não acho ruim ter agressividade, só quando ela é mal direcionada, e se bem direcionada pode fazer milagres, pode criar muita coisa boa aí, que é o que eu tenho buscado fazer na minha vida. Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa pessoa incrível, Juliano Pacini. Para conectar com o Juliano, acessem octanage.com/E053. E lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Juliano, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos. Obrigado a você, Vinícius. Foi um tremendo prazer aqui bater esse papo. Já 1 hora aqui na Nova Zelândia, mas parece que, se quisesse, a gente ficava conversando mais 2, 3 horas, que de verdade um super prazer, e obrigado pela oportunidade aí de dar esse espaço nesse podcast super bacana que vocês têm aí. Um abração para todo mundo que ouviu e fiquem à vontade mesmo de entrar em contato. Incrível. E a honra foi nossa, Juliano. E mais uma vez, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.